Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar sobre os custos variáveis e como esses custos afetam o seu lucro no final do mês. Os custos variáveis, eles são aqueles custos que a gente tem por cada projeto. Então, custos que a gente vai ter num projeto e não vai ter no outro. Então, são custos bem específicos. O que é importante você entender? Que fazer o cálculo sem esses custos pode determinar o seu prejuízo em cada um dos projetos. Eu já vi uma situação em que a pessoa estimou que iria gastar só R$ 100 com viagens, no final ela gastou 1.000 e teve um prejuízo bem grande nesse projeto só por conta dessa informação que ela esqueceu de colocar. Então é muito importante você ficar atento a isso. Eu sou a Glaucia Walsburger, administradora e contadora de formação. Atuei por mais de 10 anos na área financeira e contábil e hoje eu estou aqui para ajudar você a fazer os cálculos do seu preço do projeto correto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai postando toda semana, um novo vídeo sobre essa planilha. E deixa seu like para que esse vídeo seja entregue para muito mais pessoas. Então, como eu disse, os custos variáveis são aqueles custos que vão variar de projeto para projeto. Então, em cada projeto você tem custos específicos, talvez você não tenha nunca mais, ou que você vai ter em vários projetos, mas acabam sendo valores diferentes. Então, são situações específicas para cada projeto. Deixa eu te dar alguns exemplos para facilitar um pouquinho mais. Materiais que você usa para apresentar esse projeto para o cliente. São as plantas, né? O ato de imprimir as plantas. Então, cada projeto vai ter uma quantidade de plantas específicas, porque é um projeto específico. Então, essa impressão ela deve ser considerada sim, porque dependendo, ela acaba tendo um custo bem alto. Em alguns casos, se for necessário, são as maquetes físicas, né? Então, isso também tem que ser adicionado. Um ponto importante são os deslocamentos que você vai fazer para visitar a obra, para fazer reuniões com seu cliente. Sim, considere também isso, porque tem alguns clientes que acabam não tendo tanta noção e pedem para você ir um montão de vezes e tal. Então, tenha uma quantidade específica de visitas que você vai fazer à obra, visitas que você vai fazer aos clientes e cobre por cada uma delas. Porque esse deslocamento do seu ponto até onde o cliente está, às vezes é bem longe. Não sei em que cidade que você está vendo esse vídeo, mas tem cidades que é tudo muito perto e se resolve facilmente. Mas não, tem cidades que tudo é longe, tem muito trânsito. Eu, particularmente, moro numa cidade pequena, mas tem muito trânsito. Agora, na temporada mesmo, a gente não consegue ir de um lugar a outro tão facilmente. Então, isso tudo tem que ser previsto. Licenças e softwares específicos para esse projeto. Se você vai utilizar alguma ferramenta diferente para fazer algo diferente nesse projeto que ele está demandando e tal, isso tem que ser considerado e tem que ser pensado antes do projeto acontecer. Taxas e permissões da prefeitura, né, aprovações da prefeitura do projeto, ou taxas ambientais que você vai ter que pagar. Se por acaso você vai emitir esses boletos e o cliente, quem vai pagar, então não tem problema, você não coloca ele nesses custos, você não considera. Mas se você, para facilitar para o cliente, vai cobrar tudo, então você tem que considerar e tem que saber quais que são os valores específicos. Se você for contratar alguma consultoria externa, algum profissional para te ajudar seja com iluminação, seja com uma dica de paisagismo, alguma coisa específica. Se você contratar um engenheiro e tal para fazer algum trabalho, isso tudo também tem que ser considerado. O ideal mesmo é que você já faça o orçamento antes de entregar o projeto para o cliente, de entregar os preços para o cliente, até para você ter uma noção bem realista do negócio. Como é que eu faço para identificar, né, cada um desses custos para os projetos? Então, a minha primeira dica seria você fazer uma listagem de todas as etapas do seu projeto. Como é que vai acontecer o seu projeto, desde o primeiro contato com o cliente até a entrega lá do projeto final, ou se você for acompanhar a obra, até a entrega da casa pronta, ou, né, se for de interiores, enfim, do interno pronto. Tudo isso tem que estar delineado e desenhado para que você tenha uma noção de tudo que você pode, de todos os custos que você pode vir a ter no projeto. A segunda dica que eu te daria é identifique os recursos necessários para cada etapa do projeto. Então, com essa listagem né, do seu projeto passo a passo, você vai ter uma noção do que é que você realmente vai precisar em cada uma das etapas. Se você teve projetos anteriores, você já tem uma noção
do que vai acontecer, do que você precisa cobrar. Se você não teve, a minha dica é que você vá buscar entender um pouco desses custos variáveis, de repente conversa com outras pessoas que você conhece no mercado, para ter uma noção mesmo e não sair já no prejuízo no primeiro ou no segundo projeto. Uma última dica que eu vou te dar inclua uma margem de segurança. Se você não tem certeza dos valores efetivos, você não conseguiu receber os orçamentos de terceiros, enfim, coloque uma margem de segurança. Uma média de 10% já te ajuda a não ter prejuízo no final do mês. Agora eu vou convidar você para ir lá para a planilha para a gente preencher essas informações, algumas informações lá. Eu criei um exemplo, em todas as aulas eu estou dando o mesmo exemplo, e no final a gente vai formar um preço para você visualizar. E essas informações a gente vai preencher aqui dentro, na aba Projetos. Aqui na aba Projeto, a gente vai ter os custos específicos, que são os custos variáveis, nossas despesas variáveis. Para esse caso aqui, vou considerar a despesa de impressão. Então, praticamente em todo o projeto a gente imprime alguma coisa. Então, vou considerar R$ 200. Vou considerar que a gente vai fazer 3 visitas técnicas. E cada uma dessas visitas técnicas tem o custo de R$ 50. Então, nesse daqui eu vou considerar 150. Uma dica extra que eu dou coloque todas essas informações de quantas visitas você vai fazer, do que é que você vai entregar, num contrato. O cliente precisa saber claramente que você só vai cobrar 3 visitas técnicas, e isso você só vai fazer essas 3 visitas técnicas. Caso ele queira adicionar outras visitas que não estavam estipuladas, você deve cobrar depois. Por isso é bom ter o contrato. Porque se você tem um contrato que diz que você vai fazer 3 visitas e ele pede 10 visitas, você pode cobrar depois. Por quê? Porque existe um contrato respaldando. Mas o importante essas 3 visitas vão ser o suficiente porque o seu cliente precisa? Você também tem que ter um pouco de noção disso, entende? É você, às vezes, quem define essa questão das visitas e tem que estar coerente. Porque se de repente demanda bem mais e você só coloca só 3 e fica faltando, não vai ser legal para você. E por último, eu vou adicionar uma consultoria de iluminação, que seria uma despesa extra, né? E vou colocar aqui, consultoria de iluminação, R$ 500. Essas são as minhas despesas variáveis. Nota que a renderização está aqui dentro, ela também entra como uma despesa variável, tá, gente? É bem importante que vocês saibam e conheçam os custos variáveis de vocês para cada um dos projetos. O custo variável, ele pode sim gerar um prejuízo bem grande no seu projeto e fazer o projeto de, às vezes, de meses não ter valido a pena. Você está pagando para ir trabalhar, você está pagando para ir visitar o cliente, para ir visitar a obra, e vai ser desgastante, vai ser frustrante para você ter cobrado tão caro e estar tendo um prejuízo porque não pensou com cuidado e não analisou. Por isso, essa planilha é tão importante, porque aqui eu já te ajudo também a definir as etapas do processo. Então, cada projeto tem as suas etapas, claro, mas aqui eu já te dou um resumo de todas as etapas que podem ter dentro de um processo, de um projeto. E aí você vai conseguir analisar, poxa, eu tenho essa etapa, nessa etapa eu faço isso, eu preciso contratar isso, e aí você já vai ter uma noção bem legal dos custos variáveis que você pode ter. Mas estude mesmo, porque é muito importante você saber os custos do seu negócio, os custos variáveis do seu projeto. Se você quiser saber mais sobre essa planilha, ela está disponível, você pode adquirir ela, se você tiver interesse. Eu vou deixar o link aqui no resumo também, mas se você quiser saber um pouco mais, quiser conversar comigo, coloca ali nos comentários que eu vou te responder e vou conversar com você para te ajudar a conhecer melhor essa nossa planilha. Se você gostou desse conteúdo, já me segue aqui, se inscreve no canal e deixa seu like para que esse vídeo seja entregue para muitas mais pessoas. Até o próximo vídeo.